Meu bom dia a você que está nos assistindo. Nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e chegamos até você com mais uma aula, com mais um momento da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando numa série desses últimos domingos, a começar do mês passado, do mês de julho, agora do mês de agosto. Uma série onde nós estamos estudando características e princípios básicos para a interpretação bíblica. A partir desse livro que está na sua tela, Introdução à Hermenêutica Bíblica. E hoje, nessa aula, nós iremos estudar, nós iremos pensar um pouco sobre as parábolas passadas e faladas por Jesus que estão na parte dos evangelhos, nos quatro primeiros livros do Novo Testamento. E como a gente tem reforçado, como nós temos falado, esse momento que nós estamos juntos, justamente pensando no como interpretar a Bíblia, ele é extremamente importante. Infelizmente, não só hoje, mas ao longo da história da igreja, quantas más interpretações, quantos entendimentos equivocados têm sido feitos a partir do texto bíblico e têm legitimado, têm dado margem a equívocos, a heresias, a falsas aplicações e, consequentemente, ao povo de Deus e também às pessoas que estão à margem de terem a sua vida prejudicada por causa de más interpretações. Sejam de líderes ou de pessoas comuns, vamos dizer assim, que estão lendo a literatura cristã. Mas nós temos a consciência e pensamos na importância de que, primeiro, todos os cristãos possam ter acesso, possam ler e possam compreender devidamente o texto bíblico. Vivemos num país em que a educação básica, as questões básicas do ensino já são extremamente difíceis. Então, às vezes, para uma pessoa, seja ela mais nova ou mais velha, ler um texto comum, corriqueiro do dia a dia, às vezes já não é muito fácil. E às vezes, justamente por a Bíblia ter algumas questões do seu tempo, da sua época de escrita, que não são questões que a gente vê hoje em dia, às vezes a gente tem ainda mais dificuldade para interpretar. Mas não é por isso que a gente vai parar, não vai fazer esse exercício. Muito pelo contrário. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o texto inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra do próprio Deus, a nossa regra de fé e de prática, para que possamos ler, entender, ter correta interpretação dentro do contexto, dentro da história também da igreja, como ela vem corretamente interpretando, dentro de como a nossa comunidade interpreta e vive o texto bíblico, e dessa forma a gente pode ter uma interpretação mais correta, mais vívida e aplicar isso na nossa vida de uma forma que a gente possa, de fato, agradar a Deus, honrar o nome de Deus, entendendo a sua palavra e aplicando para os nossos dias. É muito importante nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, e é muito importante interpretá-la da melhor maneira possível. Por isso, arredondando esse pensamento, por isso nós estamos tendo esse momento. Se porventura você não assistiu às aulas passadas, convido você. A gente tem pensado em cada gênero, em cada conjunto de textos bíblicos que tem determinadas semelhanças literárias, do ponto de vista literário, e pensado dessa forma. E hoje nós iremos, como eu falei no início, pensar sobre as parábolas de Jesus, e que Deus nos abençoe nessa missão, nesse objetivo, e a gente vai orar nesse aspecto para a gente começar a nossa jornada hoje. Vamos orar então ao nosso Deus? Senhor, nós agradecemos por esse momento dedicado para que a gente possa aprender da Tua Palavra e aprender corretamente a como interpretar a palavra, especialmente as parábolas, as palavras tão preciosas, tão impactantes e verdadeiras que tocaram aquele tempo, ainda tocam, ó Deus, decisivamente as nossas vidas, as parábolas faladas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para aquilo que vai ser falado aqui,
especialmente quando nós lermos a Tua palavra, que o Teu povo possa amar mais ao Senhor, ler a Tua palavra, entendê-la, Pai, corretamente, que esse momento agora, em que iremos pensar características, princípios das parábolas, possa ser um momento oportuno para que nós possamos aprender juntos, enquanto igreja, a interpretar, entender e aplicar corretamente essa porção tão preciosa do texto bíblico. É o que oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Com fé em Ti. Amém. Então vamos lá. A gente vai fazer a leitura de um texto e, consequentemente, claro, uma parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso 37, é onde se encontra esse determinado texto. Então, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, a partir da projeção, faremos a leitura então desse texto, que diz nesses termos, nessas palavras. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que lhe caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Esse texto, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, talvez uma das parábolas mais conhecidas juntos com algumas outras, como por exemplo a parábola do filho pródigo, na sequência aqui em Lucas capítulo 15, dentre outras parábolas. E vai ser muito importante a gente pensar no valor desse texto, no valor desses textos bíblicos e em princípios que interpretem corretamente esse tipo de texto. E dessa forma, como tem feito, nós iremos pensar em características básicas das parábolas num primeiro momento, e no segundo momento, princípios interpretativos, e assim como um exemplo de uma brevíssima interpretação da parábola, justamente usando esse texto de Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Mas inicialmente iremos pensar sobre a importância e ao mesmo tempo, consequentemente, o problema que existe no se pensar e no se interpretar as parábolas. A primeira questão que fica para nós, na aula passada, o irmão Felipe falou sobre os evangelhos. E as parábolas, elas estão contidas nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São textos específicos para passagens específicas onde Jesus, de modo geral, está contando uma história. E a gente poderia muito bem pensar, poxa, por que não foi trabalhado as parábolas junto com os evangelhos? Já que as parábolas, enquanto palavras do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, estavam contidos dentro dos evangelhos, né? Dentro desse conjunto de 4 livros.
Só que surge algumas questões muito importantes para nós. A primeira delas, as parábolas elas compõem um terço, aproximadamente, é claro, um terço de todo o ensino de Jesus. Então, da forma como Jesus ensinou, as parábolas contêm mais ou menos um terço desse ensino. É muita coisa. Se cada palavra de Jesus é extremamente preciosa para aqueles que o seguem, para aqueles que são os seus discípulos, para a igreja do Senhor Jesus, quiçá um terço delas. E um terço delas estão, melhor dizendo, na forma dessas de parábolas. Então, pensar sobre esse gênero, sobre essa forma específica, é muito importante justamente porque são histórias com um estilo específico. A gente pode fazer uma clara, e a gente vai pensar em questões nesse sentido, de uma clara distinção. Quando os autores bíblicos, no caso do Evangelho, especificamente nesse caso aqui Lucas, ele está contando uma narrativa, contando fatos de Jesus encontrando com outras pessoas, falando com os discípulos, falando às multidões, pregando, ele vai contar uma série de coisas sobre o ministério de Jesus. Mas em determinados momentos, ele vai contar as parábolas, e vai contar, no caso especialmente Lucas, vai contar várias parábolas que Jesus falou. Que Jesus ensinou para aquelas pessoas. A gente vai perceber que essas parábolas elas têm um estilo, uma forma diferente do decorrer da narrativa que Lucas está desenvolvendo sobre a vida de Jesus. É claro, as parábolas elas estão dentro dessa narrativa, dentro desse fluxo que Lucas está desenvolvendo no seu evangelho. Mas vai chegar um momento em que Jesus, por exemplo, encontra umas pessoas, encontra esse intérprete da lei, dialoga com ele. Não, mas peraí, parafraseando aqui, eu vou te contar uma história. Em outras palavras, eu vou te contar uma parábola. E conta uma história nesse estilo próprio que a gente chama de parábola. E essas histórias, assim, elas são tão marcantes, elas são tão tocantes, que fazem parte da influência popular. Mesmo uma pessoa que lê pouco a Bíblia ou assim não a lê, ela conhece, já ouviu falar em alguma coisa sobre o bom samaritano ou sobre o filho pródigo, dentre outras passagens específicas do texto bíblico que são parábolas, porque são histórias que têm um impacto muito grande. Mas ao mesmo tempo que elas são conhecidas e elas compõem parte importante das parábolas, das palavras de Jesus, melhor dizendo, e parte dos evangelhos, parte contida nos evangelhos, ao mesmo tempo existem graves e seríssimos problemas históricos de interpretação. E a gente vai mostrar um problema específico no próximo slide, entendendo algumas questões de por que isso é mal interpretado. Mas desde já fica claro uma questão séria para nós. À medida que o texto bíblico ele é mal interpretado, ele dá margem, às vezes, para uma pessoa com uma boa intenção fazer a coisa errada, achar que está servindo, adorando e fazendo aquilo que Deus o orienta e, na verdade, está fazendo o extremo oposto por estar interpretando incorretamente o texto bíblico. E aí, para a gente clarear clarear o nosso pensamento, desde já a gente podemos falar que uma parábola é uma breve história, não é uma história que vai ocupar um evangelho inteiro. Não, às vezes um capítulo ou menos de um capítulo do evangelho, uma breve história contada de Jesus a partir de comparações com o cotidiano daquela época, que exige uma reação do ouvinte. Isso é muito bacana, desde já a gente pode falar sobre isso. Então a parábola, ela se caracteriza, assim como essa do samaritano, que é até uma parábola maior, outras parábolas vão ser bem pequenas, por uma pequena história, a gente vai ver comparações com o cotidiano, ou seja, era uma história plenamente factível de acontecer. Não que ela tenha acontecido, pelo contrário, mas Jesus está contando uma história que, por ser uma comparação tão clara com o cotidiano que o povo judeu e as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus há 2000 anos atrás, estava tão próximo do cotidiano deles que poderia até ter acontecido, entre aspas, por coincidência.
mas era uma história que ia direto, de uma tal forma, direto ao coração das pessoas, que claramente exigia uma reação do ouvinte. Crendo na história, crendo na graça de Deus, crendo nas palavras de Deus, crendo no Evangelho de Jesus Cristo, né, e no seu poder, na sua pessoa, ou rejeitando, logicamente, a Jesus Cristo. E aqui um exemplo de interpretação equivocada e alegórica das parábolas. A gente já falou sobre a questão de alegorias há um tempo atrás, nessa série de estudos, mas, de modo geral, se a gente pega uma parábola, interpreta ela de uma maneira alegórica, de uma maneira que Jesus não orienta nós a interpretarmos, a gente vai para cada termo, por exemplo, dessa parábola do samaritano, praticamente para cada palavra, achar um significado que não está claro no texto, não está evidente no texto, achar uma comparação, achar um significado para aquele termo que não está claro e a partir disso aplicar dessa forma na nossa vida. Isso pode ser bonito, isso pode ser num primeiro momento bacana, mas não condiz de fato, e especialmente nessa parábola do bom samaritano, com uma boa interpretação. Por exemplo, Lucas capítulo 10, esse texto, né, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37, tanto Agostinho de Hipona, um pai da igreja, né, conhecido, ali mais ou menos 400 depois de Cristo, como Orígenes, um pouco antes dele, mais ou menos 200 antes de Cristo. Esses dois cristãos que marcaram a sua época, pelos seus destinos, pela sua vida, eles interpretaram esse texto de uma maneira alegórica, dando um valor, dando sentido a praticamente cada termo dessa passagem. Por exemplo, Agostinho de Hipona, ele interpretava que o homem que descia de Jerusalém para Jericó seria Adão. A cidade de Jerusalém, a cidade da celestial paz, da qual Adão caiu. O samaritano seria uma referência própria a Jesus Cristo. A questão específica do vinho seria um espírito fervoroso. A questão específica do animal seria a carne da encarnação de Cristo. E assim sucessivamente. Parece bonito, parece bacana. Agostinho de Hipona foi um cristão que tem livros e um material assim que faltam adjetivos mesmo para a gente qualificar de tão importante e de tão profundo que foi, especialmente as confissões e outros trabalhos que ele realizou, mas nesse ponto específico, ele não interpretou da melhor maneira possível esse texto da Bíblia. E até hoje tem muita gente pegando esse e outros textos da Bíblia, que são parábolas, tentando encaixar um significado próprio para cada termo, não entendendo a questão da parábola como um todo e assim incorrendo na questão de falsas interpretações. Então, dessa forma, né, para ir gerando mais, para a gente seguir nessa questão que a gente está falando, um texto muito importante para a gente pensar sobre a questão das parábolas é em Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. Onde vai dizer, né, uma palavra de Jesus que diz: e ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Esse texto parece um pouco esquisito e parece que não faz muito sentido ser colocado no Evangelho. Porque a princípio Jesus está falando que justamente ele fala por meio de parábolas para que as pessoas não pudessem entender. Aparentemente não faz muito sentido. Mas dentro do contexto que Jesus coloca essa passagem, está justamente colocando e a gente pode entender isso olhando para as parábolas, da resposta que cada parábola ela exige do seu ouvinte. De uma forma ou de outra, as parábolas são como um divisor de águas para aqueles que creem e para aqueles que não creem.
As parábolas, elas de fato, elas quando faladas, né, naquele momento por Jesus Cristo, evidenciavam aqueles que criam em Jesus, porque exigiam uma resposta, evidenciavam também aqueles que não criam em Jesus Cristo. E tendo isso em mente, a gente pode partir para algumas características ainda mais especiais das parábolas de Jesus. A primeira, como a gente já colocou, é que são histórias a partir do cotidiano. Então, exemplos da realidade local aplicados em uma verdade eterna. A gente está vendo aqui um homem que sai da sua cidade, vai para outra cidade, que ele é assaltado, que uma pessoa específica não ajuda, outra pessoa específica não ajuda, mas um terceiro vai o ajudar. Histórias a partir do cotidiano, das questões, da geografia, dos costumes, da cultura de 2000 anos atrás, ali no território de Israel. Então, Jesus ele se utiliza disso e conta histórias que as pessoas, com certeza, se identificavam. Identificavam justamente por esses aspectos que eram muito claros, né? Esses aspectos que remetiam ao dia a dia dessas pessoas, com caráter objetivo e que, logicamente, incitava uma resposta daquelas pessoas. E incitava porque cada pessoa que ouvia uma parábola de Jesus, tanto naquele tempo como até hoje, essa pessoa pode fazer pontos de referência. O que quer dizer isso? Ela pode ler, por exemplo, esse texto do bom samaritano e se colocar talvez na história e pensar, poxa, quem poderia ser um tipo de sacerdote hoje, vamos dizer assim? Quem poderia ser um tipo de levita? Quem poderia ser um tipo de bom samaritano? E aquelas pessoas naquela época também ficavam pensando, se colocando na história que Jesus estava contando. Então, dessa forma, eram elementos com os quais os ouvintes, os leitores, eles se identificavam, geravam uma referência justamente, uma empatia, uma comparação entre a história que Jesus estava contando e eles mesmos. Por isso que essas histórias tiveram, Jesus ensinava por elas, e isso marcou tanto, a tal ponto de, inspirado por Deus, várias delas estarem presentes no texto bíblico. Além disso, como uma história que Jesus conta, ela tem também o seu enredo, personagens, o desenvolvimento, né, os passos que vão sendo dados quando Jesus conta essa história, esses passos que vão caminhando até um clímax, né? O ponto mais alto, o ponto derradeiro, o ponto chave da história. Às vezes até com uma reviravolta. E um desfecho, né? Um desfecho final dessa história e, logicamente, uma lição final que essas histórias apresentam. E é claro, né? Como toda a palavra de Jesus Cristo, e pensando que ele está contando uma história, existia pelo menos uma verdade, uma grande lição, né? Que era uma verdade unificada que Jesus estava querendo passar para aquelas pessoas que estavam ouvindo e que chega até nós, né? Pela palavra de Deus, nos nossos dias, para o nosso coração, enquanto igreja também, enquanto povo de Deus, e essa verdade ela precisa ser entendida e aplicada nas nossas vidas. E a gente pode pensar também em 3 grandes temas. Existem outros, é claro, mas quando Jesus ele fala em várias parábolas, as de Lucas, as de Marcos, as de Mateus, ele está falando sobre alguns temas de modo contínuo, repetitivo. Um deles, e com certeza o principal, é sobre o reino de Deus. Jesus demonstrou, por meio das parábolas, que o reino de Deus havia chegado, que o seu governo, o seu domínio já estava presente no meio das pessoas. Presente como? Por meio dele mesmo, por meio de Jesus Cristo. E que esse reino só iria avançar, esse reino só iria crescer, desenvolver, esse reino era algo extremamente valioso e que os cristãos, que os discípulos de Jesus Cristo deveriam entender o que é esse reino,
participar desse reino por meio de se renderem a Jesus Cristo e trabalharem em prol do rei, trabalharem em prol do reino. Então ele vai falar muito sobre esse reino, ele vai falar daquela questão do já ainda não, o reino ele já está presente, o reino de Deus ele já chegou, mas ainda não é pleno, ainda não vemos todos os seus aspectos, tudo aquilo é evidentemente claro e derradeiro, isso só na consumação dos séculos, só na segunda volta de Jesus Cristo. Mas pouco a pouco, isso a gente pode pensar até nos dias de hoje, pouco a pouco a igreja está crescendo. Os cristãos, o número de cristãos, ele vai se mantendo e aumenta. O testemunho ele vai chegando a cada vez mais a todos os povos, tribos, línguas e nações. E o reino de Deus ele vai crescendo, apesar de nós, mas Deus nos usando também para a honra e glória de Deus. Então, por meio das parábolas em que Jesus fala do reino de Deus, a gente consegue entender mais que esse reino chegou, esse reino veio para ficar, e a gente consegue entender características desse reino, e assim viver de uma forma que a gente caracterize a nossa vida, de fato, como súditos do verdadeiro rei. As parábolas nos ensinam muito sobre isso. E claro, as parábolas nos ensinam sobre a graça de Deus. Os movimentos de Deus, aquilo que Deus faz, não envolve nenhum mérito humano, não envolve o fato de aquelas pessoas serem religiosas, serem aparentemente boas, ou eu e você, a gente ler mais ou menos a Bíblia, fazer obras de caridade e outras coisas mais, ajudar os próximos. Tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bacana, mas a nossa justiça para Deus, né, nosso próprio mérito, é absolutamente nada. Nós somos por natureza pecadores e o que precisamos? Precisamos da graça de Deus. E as parábolas vão mostrar muito claro que não vai ser pelo poder, pelo mérito, porque uma pessoa fez algo que aparentemente seria bom diante de Deus, mas pela graça de Deus, pelo favor que nós, claramente, nós não merecemos, que nós somos salvos. E nós devemos viver justamente, não porque a gente precisa pagar aquilo que Deus fez. A gente não consegue fazer isso. Mas viver em gratidão, viver como súdito do reino, viver num processo de adoração e missão a esse Deus tão gracioso. E um último grande tema, como eu disse, existem outros também, são as exigências do discipulado. Então, a partir do reino de Deus, a partir da graça de Deus, várias parábolas também vão mostrar para nós que a gente precisa exercer o perdão, precisa exercer o amor, precisa exercer valores e princípios compatíveis com o reino de Deus, compatíveis com aquilo que Jesus deixa claro e evidente para nós. Talvez uma muito conhecida, né? A parábola que nos ensina a nós perdoarmos as outras pessoas. Né? Jesus estava falando com Pedro, né, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E a questão não é perdoar 490 vezes. A questão é perdoar quantas vezes for necessário. E às vezes o perdão baseado naquele perdão de Deus. Deus nos perdoou dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Como nós não perdoaremos as pessoas que cometem erros graves, cometem questões grandes contra nós, e às vezes nós cometemos com elas, por que nós não perdoaríamos essas pessoas? E assim fica esse ensino e essas exigências do discipulado, não por mérito nosso, mas por aquilo que Deus nos orienta a não desobedecermos à palavra de Deus. Já avançando para os princípios interpretativos, pensando em todas essas questões que a gente falou, tomando tudo e fazendo um quadro, a gente pode pensar em alguns pontos que nos ajudam e que, tendo em mente, quando a gente for ler textos como esse, texto como a parábola do bom semeador, a parábola do semeador, estou confundindo aqui, a parábola do semeador, aquele que lança sementes ao redor do caminho, a parábola da dracma perdida, do filho pródigo,
das 99 ovelhas, tão bonito. As parábolas em que Jesus ele faz a menção de um rei convidando as pessoas para um grande banquete, dentre outros textos tão maravilhosos e específicos que são parábolas ao longo dos evangelhos. Primeira questão, como nós estamos pensando, as parábolas, elas dizem respeito a histórias que Jesus contou e que tinham características do cotidiano de 2000 anos atrás. Então, quanto mais a gente se dedicar a estudar a palavra de Deus, entender esses aspectos que estão contidos na palavra de Deus e com outros textos de apoio, isso vai ser muito importante para nós. Por exemplo, se a gente lê essa parábola do bom samaritano e a gente não sabe, ou pelo menos nunca parou para pensar no que é um levita, no que é um sacerdote, qual a implicação que era naquele tempo em ser um samaritano para o judeu, a própria geografia ali do local, em saber que aquele homem estava descendo uma estrada perigosa, são detalhes que, ora, o texto bíblico ele vai nos ajudar, né? Vai nos trazer quem que são aquelas pessoas, se a gente for comparar com outros textos bíblicos. Ora, um bom comentário bíblico, uma boa Bíblia de estudo, dentre outros materiais, vão nos trazer exatamente qual a função que um levita ocupava naquela época, o que era um sacerdote, o que um judeu pensava sobre um samaritano naquele tempo de Jesus. E isso vai nos ajudar em muito, não a ficar só nesses detalhes, mas a agrupar essas informações para que a gente possa interpretar corretamente o texto bíblico. Então, esse contexto histórico que a parábola ela vai emanar, né? A gente vai ler, vai pensar, poxa, o que é isso? A gente estudando, a gente consegue entender. E claro, o contexto do livro, né? As parábolas elas não estão colocadas, de certa forma, soltas no texto bíblico. Não, tem um porquê para ela estar naquela posição, naquele capítulo. Lendo os capítulos anteriores, posteriores, e cara, dentro do contexto bíblico, vai nos ajudar muito a entender a parábola. E claro, o texto em si, o seu enredo, ou seja, o seu desenvolvimento e os detalhes da história. A gente precisa se atentar, ler com calma, perceber os personagens, as pessoas que estão presentes, os diálogos que elas estão fazendo, dentre outras questões mais que a gente pode observar numa leitura calma e acurada, né? Contemplativa, meditativa do texto, no texto bíblico. Agora, não é como o erro que Agostinho cometeu, não é tentar achar um significado e uma interpretação para cada detalhe, né? Até porque, geralmente uma parábola ela tem uma lição principal. Algumas parábolas elas têm também lições secundárias. Mas, de modo geral, né, ao longo desses últimos tempos, tem se chegado à conclusão que as parábolas, elas têm uma lição principal, às vezes parábolas maiores como essa, têm outras questões, mas não vai ser tipo, cada palavra uma interpretação em um sentido diferente do que outras pessoas estão falando. Não é esse o propósito. Então a gente precisa prestar atenção e às vezes até mesmo perceber qual o sentido que Jesus dá e a interpretação que Jesus mesmo dá às parábolas. Como, por exemplo, Jesus ele fala sobre uma parábola sobre o joio e o trigo. Onde o joio tem uma plantação, tem uma plantação de trigo inicialmente e vem um inimigo e planta um joio, que é muito parecido com o trigo. E aí, depois ele interpretando depois no texto seguinte, ele mesmo, falando com seus discípulos, vai interpretar essa parábola. E aí, qual que é o nosso dever?
é observar aquilo que Jesus falou, porque ele mesmo interpretou. No final desse texto aqui de Lucas, capítulo 10, no versículo 36 e 37, na conversa final de Jesus com o intérprete da lei, também fica muito clara qual que era o sentido dessa, e a lição principal dessa passagem. Então, às vezes, Jesus mesmo dá a dica daquilo que ele procurava falar por meio da parábola. E a mensagem, para a gente pensar o que a mensagem do reino, da graça, do discipulado, qual que é essa mensagem e o que isso implica para as nossas vidas. Antes, claro, e a gente tem pensado sempre no uso e na necessidade de bons materiais externos, interpretativos, que vão nos ajudar a pensar sobre o texto bíblico. Eu já utilizei bastante o exemplo da parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, mas é bom a gente, antes da gente concluir, pensar em mais uns detalhes sobre, aplicados, aquilo que a gente viu, a questão dessa parábola. O contexto, a gente percebe em vários momentos dos evangelhos, das narrativas que estão ao redor, os embates entre Jesus e os religiosos. Então, uma questão que está ali, está ali presente. Às vezes, um religioso chega com Jesus, o pergunta, questiona, tenta ferir a autoridade de Jesus Cristo, tenta lançar alguma questão. Então, existia essa tensão entre Jesus e os religiosos, no caso específico aqui, o intérprete da lei. Uma questão muito simples, poderia falar em outras também, mas é uma questão muito simples que eu levantei aqui. E nesse texto existe uma pergunta e uma questão-chave presente especificamente no versículo 29, quando ele diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele já sabia o resumo da lei, já tinha falado: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ele mesmo, o intérprete da lei, já tinha falado. Jesus fala: beleza, segue isso e viverás, está certinho. Mas aí ele viu que, muito provavelmente, ele estava negligenciando o amor ao próximo. Mas aí ele pergunta, mas querendo justificar-se, querendo trazer uma justificação para a sua vida, ele pergunta: mas quem é o próximo? Quem é esse que a lei vai falar? E aí Jesus ele lança a mão dos personagens, do homem, do sacerdote, do levita, do samaritano, os sacerdotes e os levitas religiosos da época, onde talvez se esperava que eles ajudassem, mas às vezes justamente para não ter contato ali com o corpo contaminado, numa religiosidade aparentemente elevada, eles não ajudaram, ou seja, não demonstraram realmente a piedade, o amor, a justiça, o amor ao próximo como deveriam demonstrar. E aí de quem menos se esperava, de um samaritano, daquele que o povo judeu desprezava, vai se ter essa ajuda àquele homem que estava à margem, quase morto. Mérito do samaritano? Não. Graça de Deus. Aquele samaritano, no contexto que a gente pode entender, ele tinha entendido que da importância de ajudar aquele homem, não porque ele mesmo fosse bom, mas porque Deus era bom com ele. E ele queria expressar isso de uma maneira ou de outra, para aquela pessoa que estava caída ali ao redor. E aí a interpretação ela ganha muito sentido no versículo 36 e 37, observa, no final do texto, quando Jesus fala, qual desses três te parece ter sido o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. Perceba que ele nem fala o samaritano, tamanha dificuldade dele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Jesus deixa claro, com muita clareza, quem é o nosso próximo, pode ser qualquer pessoa, e que, no caso, para aquele judeu, uma rixa ali que existia entre os judeus e samaritanos, não fazia o mínimo sentido, as justificativas que ele estava tentando criar ali não fazia sentido para não obedecer
a voz de Deus e, mais do que isso, né, se a gente fosse voltar ao começo da parábola, de fato não expressar um genuíno e um verdadeiro amor por Deus que desemboca, né, dentre outras formas, no amor às outras pessoas. Concluindo, uma pergunta que faz um tempo que eu estou pensando sobre ela. Acho que ela faz sentido e tem significado para nossos dias, né, atuais. Quais parábolas nós precisamos contar nos dias de hoje? Quais são as histórias que as pessoas, né, a gente, comparações com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com aquilo que está ao nosso redor, que a gente conta para as outras pessoas, as pessoas vão prestar atenção e por meio delas a gente vai poder pregar o Evangelho. Vai poder criar esses pontos de contato, esses pontos de referência, que as pessoas se veem dentro da história e por meio dessa história a gente conta o Evangelho. É muito importante primeiramente, a gente conhecer as parábolas de Jesus e aprendermos mais sobre nós mesmos, acima de tudo, do próprio Jesus, por meio das parábolas. Não tenha dúvida. Todas as parábolas, de alguma forma, né, como o texto bíblico de modo geral, aponta para Jesus, aponta para quem Ele é. Boas histórias, a partir do cotidiano, abrem portas para a evangelização. Desde histórias que a gente pode contar evangelizando e falando para as outras pessoas dos próprios textos bíblicos. Claro, que são aquilo que é o ideal. Mas às vezes estamos contando, falamos tanto, conversamos com tantas pessoas, mesmo agora neste tempo de pandemia, que nós estamos, de certo modo, distante uns dos outros, a gente conversa com tantas pessoas. Por que não contar de boas histórias? Das histórias bíblicas, das histórias que Jesus contou, de outras histórias na sua vida ou em outras pessoas, de lições que você tem aprendido na sua vida, de histórias, de acontecimentos que estão ao nosso redor e que de alguma maneira nos apontam que o ser humano é pecador e que ele carece da graça de Jesus. O ser humano está perdido, mas o ser humano deve devotar e ser súdito do verdadeiro Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Rei. E que isso nos anime, nos fortaleça a ler mais as parábolas, ler mais o texto bíblico, aplicá-las em nossa vida e por graça, né? Não por graça de Deus, pela a orientação do Espírito Santo, levar essa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam crer em Jesus Cristo e reconheçam que Ele é o Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos orar antes da gente encerrar? Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos pelas palavras de Jesus, as palavras que nos trazem vida, as palavras que trazem direção, as palavras que trazem, ó Deus, fala de quem nós somos, mas falam de quem o Senhor é, que mostram a Tua graça, que mostram o Teu favor, que mostram, ó Deus, a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Faça que o Teu povo, que a Tua igreja possa ler mais e ler corretamente, aplicar as parábolas de Jesus em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa levar essa mensagem, essa preciosa mensagem, a mensagem de todas as mensagens, a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, de que sua pessoa, obra e mensagem tem significado, tem valor, tem a máxima importância para a vida do ser humano. Em nome do Senhor Jesus, possamos ser fiéis e santos, ó Pai, diante de Ti, cada dia mais. Perdão pelos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho a agradecer a você por esse tempo que você despendeu ouvindo e espero que tenha aprendido sobre algumas questões em relação às parábolas. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o irmão Felipe, alguma coisa que eu não deixei claro, alguma coisa que ficou, de certa forma, incipiente, terei maior prazer em responder para você. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente a interpretarmos e aplicarmos corretamente a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus.